Bom dia, meu nome é Lourdes Caroline Ribeiro Santos da Silva, eu sou aluna de Arquitetura e Urbanismo na UFV, minha orientadora é a Vanessa Rosa Machado e a nossa pesquisa aborda os artistas brasileiros e sua contribuição ao design gráfico dos anos 1950 a 1970. O movimento construtivo no Brasil foi um movimento de abstracionismo geométrico que prezava pela racionalidade e objetividade, refletindo o momento que o país passava com o crescimento da indústria e a construção de Brasília. Influenciado pelo construtivismo russo de Stil, o estilo tipográfico internacional e escolas como Bauhaus e surge o Grupo Ruptura em São Paulo, mais comprometido com a racionalidade, e posteriormente o Grupo Frente no Rio de Janeiro, que não abre mão da liberdade artística em detrimento deste racionalismo. Diante dessas diferenças, em 1959 surge o neoconcretismo, defendendo o experimentalismo artístico. Egressos desses grupos contribuíram muito para o design gráfico do país, porém ainda não existem muitas pesquisas no assunto. Na revisão de literatura, os livros de Amaral e Brito serviram como um panorama geral do assunto, além de fornecer informações para um levantamento inicial da produção de design desses artistas egressos do concretismo e neoconcretismo, como na publicidade, editoração gráfica e outros. Já para aprofundar na contribuição do design, foram utilizadas as pesquisas de Correia, que mostra essa contribuição na imprensa, Merkleis, que analisa os cartazes das Bienais de São Paulo através de uma metodologia baseada no Atlas de Mnemosine, que deixa clara a relação de arte e design, Rodrigues, que analisa os letreiros e cartazes desenvolvidos por Lígia Pape para o Cinema Novo, e Fabiana de Barros, que em seu livro identifica a relação entre design de móveis e design gráfico no trabalho de Geraldo de Barros para Objeto. Diante dessa grande produção de design gráfico, vimos a necessidade de um recorte, sendo escolhidos os trabalhos de Alexandre Wöhner para Formiform e também outros cartazes e logos, o trabalho de design gráfico de Geraldo de Barros para Objeto e o trabalho de Lígia Pape na Piraquê no Cinema Novo. Os objetivos gerais da pesquisa são levantar a produção de artistas egressos do concretismo e neoconcretismo no design gráfico, relacionando com sua produção na arte, além de investigar os elos existentes entre a formação moderna pelo qual passaram e sua atuação no campo do design gráfico. Já os objetivos específicos são investigar a produção de design gráfico na vertente do concretismo paulista, através das atuações de Barros e Wöhner, e na vertente carioca, através da produção de Pape, identificando similaridades e disparidades entre eles. E também refletir sobre parte da bibliografia, que identifica diferenças entre os concretistas paulistas e cariocas. A metodologia é dividida em 5 etapas: o levantamento bibliográfico, a revisão de literatura, a definição do recorte, a análise do material gráfico através de uma metodologia baseada no Atlas de Mnemosine, que possibilita a criação de relações gráficas entre imagens, e a redação de um relatório final, da apresentação do CIA e de um artigo. Já os resultados serão divididos entre a produção de Wöhner, Barros e Lígia, começando por Wöhner, que ingressa no Grupo Ruptura em 1953, estuda design em e quando volta ao Brasil, funda o Formiform, o primeiro escritório de design gráfico do país, com Geraldo de Barros e Rubem Martins, no qual ele permanece até o final de 1959. Mesmo após sair do escritório, ele continua se dedicando ao design gráfico. Seus primeiros contatos com design gráfico foram juntos de Barros, auxiliando nos cartazes do 4º Centenário de São Paulo e do Festival Internacional de Cinema do Brasil, nos quais fica clara a relação com o concretismo, através do uso de um tipo sem serife e composições com forma simples. O artista também é responsável pelos cartazes da 3ª e 4ª Bienal de São Paulo, nos quais explora a repetição do triângulo, que ele já havia utilizado em quadros, e do quadrado, que permite que o fundo atue também como figura, estratégia utilizada em outros cartazes e pinturas concretistas e na embalagem do Salgadinho, criado por Pape para Piraquê. Wöhner continua explorando as possibilidades das formas em seus projetos, utilizando principalmente o triângulo, como no logo do Elevadores Atlas, e o círculo, como nas válvulas Hydra. Essas formas também eram exploradas por outros concretos, como por Willis de Castro, nos logotipos da Galeria 7 e do Mobília Contemporâneo. Já Geraldo de Barros estuda 1 ano em e quando volta ao Brasil assina o Manifesto Ruptura. Ele participa da fundação da Unilabor, onde ele tem o primeiro contato com design de móveis, e em 1958 funda o Formiform, onde ele permanece até o fim de 59. Já em 64, ele deixa a Unilabor e funda o Objeto, na qual ele fica responsável não só pelo design dos móveis, mas também pela identidade visual da marca.
Na Objeto, Barros aplica os conceitos de modulação e repetição que ele já utilizava na arte concreta nos móveis, permitindo assim uma produção em maior escala e o uso racional do espaço. Como observado por Fabiano de Barros e Martins, os móveis podem ser divididos em 3 principais linhas, que eram acompanhadas de uma nova identidade visual. A primeira, mais simples e ortogonal, era acompanhada de um logotipo escrito em helvética média, uma tipografia também simples e ortogonal. Integrando a arte ao design, nesse período Barros também usa seus quadros figurativos, que ele compôs quando participa do Grupo Rex em suas propagandas em ambientes decorados. Em muitas propagandas, ele também utiliza imagens dos objetos ao invés de escrever seus nomes. Isso pode ser um resultado da influência da poesia concretista, facilitando a compreensão da mensagem, como diz Martins. Na segunda fase, os móveis passam a ter vértices arredondados, o que é acompanhado pela logo, que tem sua tipografia desenhada por Barros. Esses vértices também são utilizados na propaganda ao recortar imagens. Já a última linha emprega tubos metálicos na confecção dos móveis. O novo logo, desenhado por Barros, é ainda mais arredondado e com algumas ligaduras, remetendo ao uso dos tubos. Na terceira linha, há uma mudança na propaganda, centrada agora na figura da vendedora e passando a utilizar elementos distantes do concretismo, como a tipografia com serifa e a sobreposição de texto e imagem. Já a artista Lígia Pape integra o Grupo Frente e assina o Manifesto Neoconcreto, trabalhando com diversas linguagens e adotando um caráter experimental. No design gráfico, se destaca por seu trabalho na Piraquê e no Cinema Novo. Pape trabalhou para a Piraquê de 1950 a 1992, criando novas embalagens, logotipo e a arte dos caminhões. Na logo, ela segue a simplicidade e o racionalismo concreto, utilizando a composição apenas de círculos e um segmento de reta, criando a letra P. Nas embalagens, ela revoluciona substituindo as caixas e latas por um invólucro descartável que possibilita o empilhamento vertical dos biscoitos, criando sólidos como cilindros e paralelepípedos, como diz Neme. Para os biscoitos menores são utilizados sacos, e as composições são feitas em linhas horizontais ou diagonais, remetendo à velocidade da indústria. A artista também utiliza das próprias fotos dos biscoitos e seus ingredientes para compor as embalagens, os posicionando como formas em um quadro concreto. Já no Cinema Novo, a artista cria diversos letreiros e cartazes entre 1961 e 1967, se comprometendo mais com a temática dos filmes. Podemos dividir sua produção de cartazes em 2 grupos, os cartazes que carregam a influência dos ideais concretos e os cartazes que se distanciam quase completamente do movimento. O primeiro grupo inclui os cartazes de Vidas Secas, Ganga Zumba e o primeiro cartaz de Mandacaru Vermelho. Apesar da utilização da estilografura e de tipos com serifa, a artista usa poucos elementos, um texto disposto em grid e mantém a hierarquia de informações. O segundo grupo compreende o segundo cartaz de Mandacaru Vermelho e os cartazes de A Falecida e ao Justiceiro. Em Mandacaru Vermelho há uma aproximação de impressos dadaístas e de cartazes antigos. Já em A Falecida, há a influência do pop art e em Ao Justiceiro dos futuristas italianos. Os letreiros também podem ser divididos em grupos, mas em ambos os casos se comprometem com um filme, utilizando de recursos como a estilogravura e a inserção do texto no vídeo. As discussões e conclusões dessa pesquisa são, primeiro, parte das produções de design gráfico analisadas evidenciam o vínculo do artista à sua formação moderna em artes plásticas e a herança das vanguardas europeias. Esse é o caso de quase toda a produção de Wollner, que participa do grupo Ruptura e estuda artes gráficas em um. Suas composições concisas e racionais estão presentes tanto em seus primeiros cartazes quanto em suas identidades visuais. Outro exemplo é o logotipo da Piraquê, desenvolvido por Pape, com uma síntese formal semelhante à do logo Válvulas Hydra de Wollner. Segundo, existem correlações entre as trajetórias de Pape e Barros em relação ao design gráfico e experimentação artística. Apesar de egressos de grupos diferentes, Pape e Barros compartilham a produção experimental em diversas linguagens. Em alguns trabalhos, como o da Piraquê, Pape aplica os princípios concretos. Mas em outros, como no Cinema Novo, usa-os de suporte para uma especulação mais livre. O mesmo acontece com Barros, que possui essa abordagem mais livre em suas colagens do Grupo Rex, enquanto apresenta maior ligação à sua herança racional nos cartazes do Quarto Centenário de São Paulo. Terceiro, parte da literatura sobre o concretismo brasileiro afirma profundas diferenças entre a posição do Grupo Paulista e Carioca. O Grupo Ruptura de São Paulo seria mais comprometido com a racionalidade concreta e mais próximo da indústria, enquanto o Grupo Frente Carioca seria mais intuitivo e experimental. No entanto, essa visão é contraposta pelos trabalhos de Lígia Pape no design da indústria, da mesma forma que alguns trabalhos de Barros podem ser considerados experimentais. Apesar de algumas diferenças conceituais, os exemplos estudados, independentemente da origem geográfica, atestam o engajamento dos artistas na construção de um amplo ambiente moderno para o país.